Olá, amigos. É com muita alegria que retornamos ao nosso estudo, que está ficando tão delicioso. Olá, Márcia, tudo bem com você? Esperamos que todos sejam muito bem-vindos ao nosso estudo. Boa tarde, Márcia. Você está com o microfone fechado. Desculpe, acabei de ligar aqui o microfone. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, né? Então, vamos continuar hoje o nosso capítulo 13, que fizemos a primeira parte na semana passada, e nós estamos, quando eles estão no capítulo se chama Tarefas Novas, eles estão se engajando para começar a trabalhar, né? E aí eles estão com o irmão Cláudio numa caravana que vai à casa de Ambrósio e Priscila para fazerem um culto no lar, para atender aquela região que eles chamam ali de Umbralina, perto da onde eles estão, e para poder fazer alguns atendimentos. Então, nós estamos neste momento em que o irmão Cláudio relata para eles, né, porque a Ernesto começa a fazer uma série de perguntas sobre aquela região, né, que é uma região sombria, muito acinzentada, com umas construções muito estranhas, e o irmão Cláudio responde para eles que tudo aquilo ali, aquele ambiente, fazia parte das construções mentais de todos aqueles que estavam ali residindo, né, habitando aquelas regiões, e que era uma região muito vasta, muito grande. Então, eles estão assim, se dirigindo para a casa de Ambrósio e Priscila para fazer esse evangelho. Então, agora nós vamos continuar a parte segunda desse capítulo 13, Tarefas Novas. Então, nós vamos ler agora, dando continuidade à segunda parte do capítulo 13. Então, o irmão Cláudio vai estar trazendo as explicações, né, do que Evelina vai perguntar para ele. E ela diz assim: irmão Cláudio, o senhor já penetrou nesses sítios, atingindo algum ponto distanciado da orla? Quer dizer, ela queria saber se ele já tinha tido essa experiência, né? Então, ele diz para ela que já acompanhou diversas caravanas de fraternidade, socorro, utilizando veículos diversos, alcançando praças estabelecidas muito longe de nós. E o que o senhor viu, né? No caso, ela pergunta. E ele diz: cidades, vilarejos, povoações e aldeamentos vários, em cujos seios espíritos de inteligência cultivada e vigorosa, mas profundamente pervertidos, dominam enormes comunidades de espíritos menos hábeis no comando das situações, contudo, tão pervertidos, via de regra, quanto eles mesmos. Quer dizer, eles são pervertidos e comandam outros que são também pervertidos. E essa região são as regiões que nós chamamos trevosas, né? E a gente vai lembrar, Márcia, quando eu estava preparando, né, para o estudo hoje, eu estava lembrando do livro Libertação, né? O Gregório ali também, ele é um chefe, né? Exatamente. Um chefe muito respeitado por essas hordas ali, e ele comanda o mesmo a título de crueldade espíritos que são submissos a ele. Então, o espírito, quanto mais endurecido, ele vai aumentando também esse poder de domínio, né, naquelas regiões. Então, é uma região de muita dor, de muito sofrimento, né? O Gregório, no caso, a gente lembra que a mãe dele vem das esferas sublimes, depois de muitos séculos, agora ela chega até lá, porque é o momento onde já passou algum tempo e ele se encontra propício a ouvir, a receber, né, ajuda, mas mesmo leva muito tempo. A gente sabe que esses benfeitores, e nós vamos ver aqui, né, estão sempre aos nossos lados, seja uma mãe, um pai, ou algum avô, ou algum irmão, não importa, eles estão sempre ao nosso lado. Nós é que não os percebemos. Então, por mais esforço que se faça, a nossa mente, o nosso coração está tão fechado àquelas situações que a gente não percebe. E a gente vê muito isso nas nossas reuniões mediúnicas também, né? Que
aqueles espíritos difíceis, depois de com algum tempo, eles conseguem perceber a presença daqueles que os amam, né? Então, é assim que o irmão Cláudio até vai nos falar, depois um pouco à frente, sobre isso. É E vamos engraçado, lá. é muito utilizado o amor da mãe, né? Você vê que Isso. André Luiz foi resgatado com esse amor da mãe, que foi envolvendo ali durante aqueles 8 anos. Ela ia todo dia lá, né, saía de onde ela estava para visitá-lo, para vibrar por ele. E o caso do Gregório e tantos outros, né, que é o amor de mãe, a abnegação, né, que faz com que possa haver essa mudança. Então, o irmão Cláudio sorriu e ressalvou. Quando digo a palavra pervertido, essa explicação dele é muito interessante. E só um instante, tinha até que a gente não colocou aqui no livro, também tinha uma nota dizendo, olha, eu vou usar esses termos porque ele quer colocar o mais real possível daquilo que estão passando, né? Não é um julgamento, né? Isso. É retratar como são aquelas criaturas. Então, quando digo a palavra pervertidos, não me proponho a julgar os nossos irmãos transitoriamente encastelados na sombra. Veja bem, transitoriamente. Por enquanto, eles estão assim, mas vai haver um momento em que eles vão sair dessa situação, né? Então, desejo apenas qualificar para a compreensão de quem chegou recentemente da vida física a posição desses amigos doentes, quer dizer, eles chegaram nessa circunstância. Aliás, consideramos-los tão enfermos quanto os nossos irmãos alienados mentais de qualquer hospício da crosta planetária, credores de nosso melhor carinho. E saibamos, com estranhado respeito, que numerosos pais e mães, aí que entra no que a gente estava comentando, nós antecipamos, né? Esposos e esposas, filhos e pessoas amadas de muitos dos companheiros transviados nessas regiões sombrias, aí residem, por mero devotamento, na situação de heróis obscuros, em admiráveis apostolados de amor, de renúncia, a benefício dos que se enrijecem no erro, de modo a reconduzi-los ao reequilíbrio necessário, preparando-se para novas reencarnações que os esperam. Então, eles só vão mudar essa postura também, né, através da reencarnação, porque eles passam um período no mundo espiritual, reencarnam, retornam, reencarnam. Então, esse processo ajuda nessa reconstrução mental deturpada, né, que eles se encontram. E é como a gente vê aqui, né? A gente tem sempre esses espíritos ao nosso lado. E mesmo quando estamos encarnados, nós temos esses espíritos protetores que, às vezes, nós não os escutamos, não percebemos a influência, as tentativas, e, às vezes, eles tentam nos dar vários recados. E, às vezes, recados mesmo, através de reuniões mediúnicas, ou de alguma outra percepção, de algum outro médium, olha, né? E a gente não ouve, eles estão sempre nos ajudando. Temos o nosso anjo de guarda e temos esses espíritos familiares que estão sempre ao nosso lado. E aqui a gente vê a abnegação desses espíritos, que ali já podiam estar em outras paragens, né, vivendo em outros locais mais felizes, mas não. Mas é compreensível, né? Quem gostaria de ver um filho sofrendo e abandoná-lo? Quem tem essa coragem, não é? Nós estaríamos felizes em ir para um outro lugar, vendo que o seu filho, ou seu marido, né, ou sua esposa, ou seu irmão, está ali sofrendo e sabendo que você pode ajudar. Nós não ficaríamos felizes e, né, conformados com isso. Com certeza estaríamos lá para tentar resgatar. É um trabalho de amor mesmo, né? Exatamente, amor em ação mesmo. E eu acredito, Márcia, que essa seja uma das tarefas mais assim cotidianas no mundo espiritual, né? Que é essa oportunidade de você estar fazendo pelo outro, pelos seus amores, aquilo que podemos, né? Ajudando a despertar. E muitas vezes só vai despertar através dessas inúmeras reencarnações necessárias para o seu melhoramento, o seu aprimoramento, né? Mudar esses valores, mudar essas crenças, mudar esse olhar
que construído há séculos, né? Nós estamos falando isso pensando no Gregório, né? Quantos séculos ele foi um padre, né? Isso, É um título acima de padre, que agora eu não estou lembrando. É um título acima, não sei se é cardeal, eu acho que ele era por cardeal. aí. Ele eu estou lembrando, quase que um papa, né? Então ele tinha um certo respeito. E imagina a construção desse espírito ao longo desses séculos, porque, se não me engano, levou mais de 2 séculos sobre esse trabalho da Matilde, que dependia de outras equipes para ajudá-lo a se... É bem difícil, né? E que a gente consiga fazer um esforço para não desencarnarmos nessas situações, né? Vamos ver. Vamos lá? Esses paladinos da bondade e da paciência parecem escravizados aos infelizes que amam. Escravizados porque, para ser uma palavra forte, né? Eles estão ali totalmente entregues a essa tarefa. No entanto, pela cátedra do sacrifício, da humildade que esposam, acabam conseguindo prodígios pela força irresistível do exemplo. Eles acabam, né, conseguindo aquele objetivo. A casa singela de Ambrósio já se debruçar, é isso mesmo? Nossa, acho que eu aí deve ter ido alguma coisa. Uma letrinha faltando. Debruçava, não dá para ver. Não, é isso mesmo, debuxava, estava escrito isso mesmo. A distância. Quando Fantine, como quem não desejava perder o fio dos raciocínios e andamentos, inquiriu ainda: irmão Cláudio, são geralmente muitos os que são resgatados pela dedicação afetiva daqueles que os tutelam nesses lugares? E aí o irmão Cláudio responde: sem dúvida, todos os dias chegam às nossas casas de reajustes, pequenos ou grandes magotes, que são grupos, né, daqueles que aspiram a renovar-se. Então, isso é como a gente disse, né? É uma tarefa bem cotidiana ali do mundo espiritual, né? De estar nesse trabalho, assim como nós saímos para dar passe, para atender, temos atendimento fraterno. Então, na espiritualidade, eles têm esse atendimento direto a esses espíritos que estão ali em sofrimento, né? Você falou trabalho diário, constante, e graças a Deus, como o irmão Cláudio respondeu, todos os dias são pessoas que estão dispostas a se renovar, graças a Deus, né? Então, é um trabalho que é difícil, mas deve dar conforto e alegria, porque sabe que tem resultado. E eles só podem ser socorridos quando eles estão dispostos a se melhorar. Na nossa reunião mediúnica acontece isso, né? Muitas vezes, quando eles não conseguem, eles precisam do nosso ectoplasma. Então, trazem esses espíritos às nossas reuniões mediúnicas para ouvirem com a nossa voz, né? Para serem trabalhados ali no seu íntimo, na sua alma, no seu coração. E muitos deles, eles se debruçam ali em lágrimas, né? Ficam arrependidos, e a oportunidade ali de serem, de receber resgatados, né? A oportunidade de resgate, né? Tanto que a gente fala, né? Vai ser conduzido por uma equipe espiritual. Então, essa equipe aproveita de nós, que temos o verbo, que eles às vezes não ouvem, né? Através do pensamento, não leem o pensamento, então precisa do verbo, precisa de ouvirem. Então, eles são conduzidos às reuniões assim, mas é oferecida essa oportunidade maravilhosa de reajuste, né? Mas é preciso que eles queiram, né, Márcia? Precisam, às vezes, desses fluidos, que o ectoplasma nada mais é do que são os nossos fluidos mais materiais. Animalizados, animalizados, mais materializados, porque eles são espíritos ainda muito ligados às questões materiais. Então, eles precisam, às vezes, desses fluidos para que eles possam perceber a realidade deles. Então, às vezes, são muito trazidos. O período que eles ficam na erraticidade é bem menor, porque aí, no momento em que eles se mostram querendo se renovar, se aproveitar de tudo isso, e logo é planejado uma nova oportunidade. Então, é assim que eles vão se refazendo. Então, vamos lá. E permanecem na cidade, né? Ele pergunta, indefinidamente, quer dizer, ficam nesse lugar indefinidamente? Isso não.
com poucas variantes, demoram-se conosco apenas o tempo preciso ao exame da nova reencarnação. Isso que nós estamos falando. Eles vão ser tratados e o tempo necessário para novamente terem um planejamento e retornarem, né? Em que regressam aos disfarces da carne, sem os quais, segundo acreditam, não conseguem seguir à frente nas veredas da regeneração. Entre o cansaço da erraticidade nas sombras da mente e o terror da luz espiritual que confessam não suportar sem longa preparação, suplicam o socorro da providência divina. E a divina providência lhes permite a nova internação na armadura física, na qual se reocultam, se escondem de novo, né? Lutando pela própria corrigenda e pelo burilamento próprio, encobertos transitoriamente no engenho carnal, que pouco a pouco se desgasta, pondo de novo à mostra o bem ou o mal que fizeram a si mesmo no período da encarnação. Então, aí ele fala ali desses disfarces na carne, né? E o que são esses disfarces? São aquelas encarnações difíceis, né? Muitas vezes esses espíritos encarnam mutilados, com muitas dificuldades, deficiências na inteligência. Então, trazem toda essa dificuldade e ficam ali escondidos, né? Ficam ali. Então, esse aí, todas aquelas mazelas e seus pensamentos escondem até que eles consigam lutar contra os seus estados, né, para que possam se melhorar. Então, geralmente, não ficam muito tempo no plano espiritual, que chama-se erraticidade, é esse tempo que a gente entre estar lá e voltar para cá, né? Então, é isso que acontece com eles. Podemos, então, seguir mais um bocado. Quando a gente vê uma pessoa, né, enfrentando essas dificuldades, nós devemos não ter pena, né? Assim, no sentido piedade, porque estão sofrendo, no sentido de compaixão, né? Porque eles estão ali enfrentando circunstâncias difíceis, né? Em que pese, sempre que possível, nós temos que ajudar a todos, né? A carregar as suas cruzes, né? Verdade. Então, obtido o empréstimo do novo corpo, ele continua a explicação, né? Via de regra, junto daqueles que se lhes fizeram cúmplices dos desvarios do pretérito, ou que se lhes afinam com o tipo de débitos e resgates consequentes. Esses candidatos à recapitulação expiatória do passado imploram medidas contra eles mesmos, seja na escolha do ambiente doméstico, em desacordo com os seus ideais, ou na formação do futuro corpo, a questão da mutilação, né, que vão fazer uso, como corpo esse que muitas vezes desejam seja bloqueados em determinadas funções, prevenindo-se prudentemente contra as tendências inferiores que, em outros tempos, lhe facilitariam a queda. Quer dizer, a questão da inteligência, às vezes, deficiente, né? Então, tudo isso são questões muito graves. Isso quer dizer, ele pergunta o Fantini, né? Isso quer dizer que pedem certas cassações em desfavor deles próprios? Interpôs Fantini com a sua habitual agudeza de raciocínio. Ele pensa rápido, né? Quer dizer, são eles mesmos que pedem essas situações graves, dolorosas, né? Que a gente vê aqui a todo momento. Então, o irmão Cláudio vai explicar agora como se processa tudo isso. Mas, na maioria das vezes, são os próprios espíritos que pedem, né? Eu não estou me lembrando agora, que passou agora pela minha mente, no Ação e Reação, no capítulo 13, tem uma história, né, do débito... eu me esqueci agora. Esqueci o adjetivo que ele usa ali, né? Mas é o capítulo 13. Nós vamos ver, semana que vem a gente toca no assunto. Então, é justamente o caso desse espírito, que ele é uma pessoa totalmente mutilada, é um montinho de gente. E ele reencarna junto de uma companheira que foi a sua
cúmplice, né? E ela é a mãezinha dele. E aí, eles dois ali, ele não fala, ele só emana grunhidos, né? Mas tudo isso por quê? Porque ele está ali escondido dos próprios inimigos espirituais, né? Para ele começar uma série de encarnações e não falir. Né? Nós temos grandes exemplos na literatura. Débito deficitário, um negócio assim. Eu vou... Nós temos grandes exemplos dessas reencarnações na literatura espírita, né? Nós temos o livro Ressurreição e Vida, né, do espírito Leon Tolstói, pela dona Ivone do Amaral Pereira, e aí relata a vida de Ivan o Terrível, numa reencarnação dele, escondido aqui, para que, né, ele possa, e ele vem com uma série de deficiências e já com leproso, então, assim, para que possa se resgatar e ali conformado, ele realmente estava fazendo, vamos dizer assim, o dever de casa, né, de se melhorar no sentido de voltar de outra forma. Então, nós temos muitos exemplos na literatura. Nós temos que ter muita compaixão, ao invés de nós pensarmos, tá assim porque aprontou, né? Nós não devemos ter esse pensamento. Até porque não sabemos... Não, e até porque não sabemos o que fizemos e como serão as nossas próximas encarnações. Lembrar lá da medida que medimos o outro, somos medidos. Nós também, né? Então é isso. Vamos lá? Posso ler um pouquinho? Pode. E aí o irmão Cláudio fala, né, que ele pergunta, eles vêm realmente, eles mesmos pedem, né? E aí a gente lembra que uns têm condições de pedir, mas que a gente sabe que todo o nosso planejamento reencarnatório, nós temos auxiliares responsáveis por aquela nossa reencarnação. Então, às vezes, a gente pede demais, eles falam, não vai não, porque você não vai suportar tudo isso. Às vezes, nós não temos condições de definir, dependendo do tipo de espírito, não tem condição de definir. Então, nós temos, pela misericórdia divina, aqueles que estão juntos de nós, para nos ajudarem a definir que tipo de encarnação nós teremos. O que é melhor para nós e que nós conseguiríamos dar conta, que muitas das vezes a gente nem dá conta, né? Vamos ter que postergar isso. Então, o irmão Cláudio fala para ele, sim, cassações mesmo. Em vista disso, encontramos na Terra, a cada passo, grandes talentos frustrados para a direção que anelariam imprimir aos próprios destinos. Inteligências vigorosas, desde cedo, barradas na obtenção de quaisquer louros acadêmicos, e, por essa razão, detidas em artesanatos obscuros ou encargos singelos, em longa e dolorosa subalternidade, nos quais entesouro humildade e equilíbrio, paz e moderação. Artistas contrariados nas mais altas aspirações, arrastando os defeitos físicos e inibições, outras que lhes obstam temporariamente as manifestações e sobre as quais adquirem a reeducação dos próprios impulsos, com o respeito necessário para com os sentimentos do próximo. Então, eu estava vendo aqui, eu conheci um menininho que já desencarnou aos 16 anos e que veio bem lesado mentalmente, e foi nos dado saber que foi um cientista, mas que usou mal as suas habilidades mentais. Então, ele veio completamente lesado. Então, é disso que ele estava falando ali, espíritos altamente inteligentes e que vêm sem a possibilidade de usar esses seus recursos. Então, eles ficam temporariamente não conseguindo ser aquilo que eles já ganharam nessas questões de conhecimento e tudo, né? E outras coisas, né? Mulheres, até vai falar no próximo texto das mulheres que, né, não vêm até sem serem belas, né? Porque usaram mal a feiura mesmo, né? Para não usaram mal, né? A questão até de abortos e tudo mais, né? Então a gente vem com o corpo fisicamente com as deficiências em função daquilo que precisamos aprender, né? O Irmão X tem uma história também que ele conta, né? Que chama A Grande Cabeça. Ele era um advogado, né, que utilizava mal a sua profissão, né? Ele ganhava todas as questões difíceis, mas as questões que não eram muito dignas, né? De forma digna. Então, é de altíssimo nível intelectual e ele reencarna com a hidrocefalia, né? Então, são questões assim que estamos aí
grande material para reflexão nossa. Pois é, e vamos lá, ainda temos material. Aí ele fala, olha, mulheres de profunda capacidade afetiva jungidas a corpos que deprimem a apresentação, que nós estávamos falando, né? Aprendendo em terríveis conflitos da alma, quanto dói a deserção do lar e o menosprezo aos compromissos da maternidade, né? Provavelmente fizeram abortos e tudo mais. Homens hábeis e enérgicos, carregando frustrações insidiosas e ocultas, que lhes proíbem a euforia orgânica no estágio físico, de modo a edificarem o espírito de entendimento e caridade no âmago de si próprios. A palestra admirável, que valera por aula inesquecível no ânimo dos ouvintes, foi repetidamente interrompida pelo abraço de Ambrósio e Priscila, que aguardavam os peregrinos fora das portas. E saudações, bênçãos e votos de alegria, quer dizer, o papo estava ótimo, né? E podia ainda seguir bastante adiante, mas eles chegaram na casa de Ambrósio e Priscila e iriam, né, agora realizar a tarefa. Exatamente. Vamos lá? Então, o serviço religioso no lar se revestiu de características do evangelho em casa. Como a gente falou logo no início, a Thelma falou sobre isso, né? Que o evangelho no lar a gente faz aqui e continua fazendo lá também, né? Nos domicílios cristãos da terra. Havia, porém, ali, naquela tenda simples, valioso trabalho de extensão do apoio espiritual aos amigos sofredores da vizinhança. Então, naquela região umbralina, aquela casa dele estava ali naquele meio, e esse evangelho ia ajudar a... É o sustentador, né? O evangelho é que sustentava toda essa psicosfera ali, né? E aí a gente via que eles também traziam alguns espíritos que já estavam prontos para estarem ali para esse evangelho, né? 22 entidades, das quais 20 mulheres e 2 homens, tinham vindo do Grande Nevoeiro próximo. Então, eles tinham recolhido 22 entidades, a fim de ouvirem a palavra do irmão Cláudio, entremostrando anseios de tranquilidade e transformação. Desdobraram-se as tarefas nos moldes das reuniões evangélicas do mundo, suplementadas pela conhecida orientação espírita cristã, portadora da interpretação respeitosa, mas livre dos ensinamentos do Senhor. E aqui a gente vê, né, Thelma, que é tão bom, né, saber que aquilo que a gente está aprendendo aqui é o que nós vamos continuar também fazendo lá. Então, isso é muito confortante, né, a gente saber que as práticas que nós temos aqui, os estudos que nós fazemos aqui, nós também vamos continuar lá do outro lado. Certamente. Vamos ter oportunidade de também estarmos utilizando essas mesmas ferramentas, né? E vendo com maior nitidez, porque aqui a gente não percebe, né? Por exemplo, a gente faz o culto no lar, a gente incentiva os nossos companheiros a fazerem, justamente porque ele dá essa sustentação para a nossa casa, para o nosso lar, né? E nós, às vezes, falamos isso para alguém que não conhece, a pessoa fica assim, meio que duvidando, né? Que isso possa ser uma ferramenta poderosa. Pois é uma ferramenta que vem trabalhar todo. E nesse ambiente também são atendidos companheiros que estão aqui sintonizando conosco, muitos estão se afinizando com os nossos pensamentos. Então, a gente não vê, né? Mas no mundo espiritual a gente vê. Isso, e a gente aprende que o evangelho em cada casa que é feito é como se fosse um posto avançado da espiritualidade, assim como é a casa de Ambrósio e Priscila. E a gente sabe que quando a gente tem uma única, por exemplo, eu moro num prédio com vários apartamentos, dizem os espíritos que uma única casa fazendo o evangelho no lar, ela muda a psicosfera e o ambiente de todos os apartamentos, de todos os prédios. Todos recebem, né, se a gente vibra e pede, e às vezes mesmo por um pedaço da nossa região, do nosso bairro, né, da nossa cidade. Então, o quanto é importante, lógico, né, com disposições sinceras, com emanações de de fluidos e alegrias, né, e sinceros. Com certeza a espiritualidade vai estar aproveitando todo e qualquer momento que tivermos de orações, de estudo,
e trazendo esses benfeitores para estarem junto da gente. A gente aproveita para deixar aqui um convite àqueles que ainda não fazem, não têm essa experiência, começam a fazer em casa, né? O culto, assim, por 10 minutos, lê uma página, faz uma prece, abre o evangelho, leia, sempre no mesmo dia, no mesmo horário, e vocês vão ver a sustentação que nós recebemos, as respostas às nossas questões, e tudo isso nos dá esse alimento espiritual para nós prosseguirmos nessa jornada que estamos aqui todos, né, dedicando nosso tempo da encarnação a esse melhoramento das nossas almas. Então, incluindo a proteção, né, do nosso lar. Deixamos aqui esse convite aí. Isso, vamos lá. Então, na fase terminal, passes de reconforto e mensagem de esclarecimento, advertência e ternura. Ocasiões de serviços repontaram do quadro que para Ernesto e Evelina, que, por designação do orientador, suavizaram os padecimentos de duas irmãs visitantes, a se cobrirem de lágrimas depois dos comentários ouvidos. Quer dizer, o irmão Cláudio pediu para eles, vamos trabalhar, vamos lá, olha, tem duas senhoras precisando de ajuda, né? E aí eles foram conversar com elas. E toda a equipe se dedicava à conversação edificante, às despedidas, acompanhando os frequentadores humildes da sementeira evangélica fora da casa, quando, emergindo da névoa, compacto grupo de espíritos zombeteiros e dementados apareceu. Explodiram impropérios entremeados de vaias e ditos chulos. E aí a gente vê que, quando eles estão se preparando para sair, esses espíritos percebem a presença deles e vêm até eles, não é? E aí nós vamos ver aqui, né, Thelma, o que vai acontecer. Pois são atraídos também, né? São atraídos, porque é luz, pode ler, é luz, né? Eles, de certa forma, foram atraídos também, mas vamos ver como é que eles vão reagir, né? Prevenindo especialmente aos dois recrutas, Cláudio avisou, não se aflijam, a ocorrência é normal. Quer dizer, eles já tinham visto isso várias vezes, né? Mas para aqueles que estavam ali, em primeira vez, poderiam se assustar. Então, eles começam a falar, patifes, sumam daqui. Rugiu, olha só a expressão, rugiu, não falou, rugiu, um dos seus atacantes de vozerio descomunal. Não queremos sermões, não encomendamos conselhos. Thelma, só aqui, desculpe, aqui tem uma nota na palavra patifes, né? O autor espiritual fala que a gente deixou essa expressão porque era para ser real, né? Porque não é uma expressão comum nos livros, né? Porque eles queriam ofender aos companheiros, né? Então, eles usam essas palavras chulas. Amedrontar, né? Pois é. E aí ele continua, amainando a saraivada de insultos, quer dizer, aquele monte de palavras bruscas, né? Cláudio tomou a palavra e falou alto, sem alterar-se. Olha a autoridade espiritual desse irmão. Moral aí, né? Irmãos, para aqueles de vós que desejais vida nova com Jesus, somos companheiros mais íntimos desde agora. Vinde a verdadeira libertação, unamo-nos em Cristo. Então, ele coloca aí uma situação, né, de escolha aí. Quer dizer, aqueles que quiserem, né, como é que fala? Aceitando a mudança, mudar de vida, mudar de proposta, estamos aqui para ajudar, né? E ele fala isso com toda a autoridade, mas amorosamente, sem... Interessante. Que se estão cansados, né? Se estão cansados, estão dispostos. São vencidos mesmo pelo cansaço, né? Do sofrimento, da dor. Aí eles se rendem mesmo. Exatamente. Né? Mas acho que nós estamos chegando no final já, né? Vamos lá. Vamos para o último, se não me engano. O último ou penúltimo. Então, eles continuam. Hipócritas, reagiu a mesma voz troante, seguida pelas gargalhadas irônicas de muitos. Nada temos com Jesus. Mascarados,
vocês todos são iguais a nós, vestidos na capa de santarrões, quer dizer, uns santos fingidos, né? Nós é que podemos chamar vocês para a liberdade. Veja só, eles querendo atrair eles para lá. Larguem as asas de barro, anjos cotóis, cães enfeitados. Vocês são tão humanos quanto nós. Se são corajosos, deixem de ser burros velhos no freio da disciplina e venham ser livres como nós, como somos. Dito isso, a malta avançou sobre o grupo fraterno, mas Cláudio, evidentemente, em oração, ergueu a destra e o fio de luz cortou o pequeno espaço que isolava os agressores. Então, nesse momento aí que eles se tornam mais veementes, né? Carlos se faz daquela autoridade moral construída, né, há muito tempo, que ele vem mantendo essa integridade com o alto e manifesta essa ordem ali, né, falando com eles. Ele entra em prece ali, dali é como se ele tivesse feito uma parede fluídica do qual eles não penetrariam, né? Vamos lá, no nosso último. A chusma de infelizes estacou, aterrada. Alguns deles caíram no solo, como que traumatizados pela força incoercível da prece do irmão Cláudio. Outros resistiram, vomitando injúrias, ao passo que outros ainda fugiam em disparada. Todavia, dentre aqueles que se mantinham de pé, um deles, muito jovem, bradou com acento inesquecível: Evelina, Evelina, é você aqui? Oh, estou vivo, estamos vivos. Quero Jesus. Jesus, socorro, socorro. Quero Jesus. Cláudia aqueceu compadecido. Vinde, vinde. O moço arrancou-se da quadrilha, seguiu na direção que Cláudio lhe indicava, e em poucos momentos a senhora Serpa, trêmula e consternada, tinha diante de si Túlio Mancini, aquele mesmo rapaz a quem amara muito tempo, noutro tempo, e que, segundo estava convencido, havia descambado nas trevas do suicídio por sua causa. Me emocionei agora. Fica, né? Fica emocionante, porque ela vai ver dentro daquele ali. É sido uma cena inesquecível, como ele mesmo relata aqui, né? Porque ele é tocado no âmago de sua alma ali, e ele vislumbra a Evelina, né? E chama por Jesus. É claro que você percebeu que ele está se achando vivo, né? Ele se pensa vivo, mas de todo jeito foi uma surpresa enorme para ela, então, ela toda trêmula, e a gente vai ver no próximo capítulo que ele vai ser, né? Vai começar, né? Aí agora a ficar mais emocionante. O que vai ser? Porque o Cláudio já o chamou, venha, e ele está disposto. Né? Vinde, porque nós estamos aqui, né? Como Jesus falou, vinde a mim, todos vós que estão fatigados. Então, todos abraçados, chorando por essa cena, né? Porque imagino, deve ter sido emocionante mesmo. Demais, né? Tanto a saudade dela com ele, a surpresa dela ver que ele estava vivo, a constatação, né, que ela sabe que ele morreu, a constatação agora que ela está vendo ele ali, que a morte não existe, que a vida continua. Então, todas essas configurações ali naquele momento, é um momento assim, inesquecível. Se ela tinha alguma dúvida de que a vida continua e que ela estava agora ela não tem mais dúvida nenhuma, Jesus, né? Porque encontrou aquele que ela sabia que supostamente tinha ido embora pelo suicídio. Né? Encontro maravilhoso, né? Muito Exatamente. Muito lindo. Então, queridos amigos, mais um capítulo se finda, e assim, a nossa gratidão por esse estudo, por vocês estarem conosco, e esperamos, então, nos ver na semana que vem. Fiquem todos em paz e com Jesus nos seus corações.
Meus amigos, nós só temos a agradecer essa companhia de vocês, muita gratidão, um abraço assim na alma de cada um, e que nós possamos estar aqui na próxima semana estudando A Vida Continua. Fiquem com Deus.